Tema 47. O eu da bruxaria. Então, nós não podemos dizer que esta conferência é mais importante ou menos importante que as demais. Na realidade, todas as conferências são importantes. Se elas estão aí, este curso foi organizado por mestres de consciência desperta. Tudo o que necessitamos, são todas as dicas, as pistas que nós precisamos para fazer o trabalho de revolução da consciência. Muitas conferências são alertas, são para nos prevenir de cometermos alguns erros, ou muitos erros. E os mestres sabem os erros que nós podemos cometer e nos alertam. Nos vão abrindo o olho, por assim dizer, porque se nós fosse por nós descobrir, talvez nós demorasse muito ou até nem chegaríamos a descobrir essas pistas. Então, o eu da bruxaria é um eu que todos temos, toda pessoa tem. Então, esse eu, nós precisamos trabalhar e obrigado, Odair José, obrigado pelas dicas aqui. Então, o eu da bruxaria, como íamos dizendo, é um defeito que todos temos. E esse defeito, esse eu, ele se desenvolve e se robustece com a fornicação. A base disso tudo é a fornicação. Então, existem coisas que um mago branco faz que um mago negro não faz. E existem coisas que um mago negro faz e que um mago branco jamais faria. Então, a diferença está justamente na energia sexual, na forma em que se usa a energia sexual. Então, assim como existem mestres na loja branca, existem mestres na loja negra. São hierarquias. Existem as hierarquias de magos brancos e hierarquias de magos negros, que são completamente o inverso do mago branco. Então, por exemplo, o mago negro faz algumas coisas. Ele, por exemplo, o mago negro fornica. O branco jamais fornica. Não fornica.
Então, o branco jamais fornica. E então, por essa razão, o mago negro se desenvolve negativamente. E nós, a humanidade, todos temos esse eu bruxo, esse eu negro, porque toda a humanidade fornica. Embora se saiba que o sexto mandamento é não fornicar, toda a humanidade fornica. Então, dessa forma se desenvolve o mago negro. Então, o mago negro cobra pelos ensinamentos, cobra por ensinar. Ele visa lucro. O mago branco é tudo gratuito. Ensina gratuitamente. Ensina por amor. Então nós, para nos desenvolver na magia branca, nós devemos entregar o ensinamento de forma gratuita. Não devemos fornicar. O mago negro, ele tira o livre-arbítrio. O livre-arbítrio das pessoas. O mago branco dá a liberdade. A liberdade, o livre-arbítrio. Então, o mago branco dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, é exatamente o contrário. Tudo o que um mago branco faz, o mago negro faz ao contrário. E os graus, o mago negro recebe graus por fazer o mal. O mago branco recebe os graus por fazer o bem, por trabalhar na desintegração dos defeitos e por ensinar outras pessoas, por ensinar aquelas pessoas que não conhecem esse ensinamento e que querem, que se dispõem a estudar e praticar. E o mago negro, ele cobra, ele manipula as pessoas. Manipula. Porque ele tem os poderes, por exemplo, a faculdade de sair em astral. O mago negro tem essa faculdade. E ele pode investigar a vida de qualquer pessoa. E ele investigando, ele sabe o que uma pessoa, ele sabe o futuro de uma pessoa, sabe o passado. Então ele adivinha. E então ele pode manipular, ele pode chantagear a pessoa. Se alguém vai procurar um trabalho de mago negro, esse mago negro, ele vai investigar a pessoa da qual esse seu cliente está reclamando e quer que faça algo. Então ele vai investigar a vida dessa pessoa e vai manipular, ele vai interferir, porque ele tem as faculdades
porém ele usa para fazer o mal. E se essa mesma pessoa, essa vítima, vai lhe procurar para desmanchar o tal trabalho, ele sabe desmanchar. Então ele ganha dos dois lados. Então ele cobra dos dois lados. Então, todas as faculdades que o mago branco adquire e desperta trabalhando com os 3 fatores, estudando e praticando os 4 pilares. Então, o mago branco desenvolve o Kundalini, que sobe pela coluna vertebral até o cérebro. Já o mago negro, como ele fornica, ele desenvolve o órgão kundartiguador, que é exatamente o contrário do Kundalini. Então, um é oposto ao outro. Kundalini quer dizer fim do órgão kundartiguador. O órgão kundartiguador é a mesma cola de Satã. É a serpente que se arrastava pelo lodo da terra. Se arrastava porque é uma cola. Então essa cola andava se arrastando. Então os poderes branco, as faculdades do mago branco se desenvolvem trabalhando com a morte psicológica e o nascimento. E é claro, com o sacrifício pela humanidade. Já o mago negro se desenvolve fornicando. Quanto mais ele fornica, mais ele engrossa a cauda de Satã. Porque exatamente essa cauda, como é desenvolvida o Kundalini na castidade, essa cauda de Satã é desenvolvida com a fornicação. Então é completamente o oposto. Um é oposto ao outro. Então não há lugar para os dois em nós. Ou nós nos tornamos brancos, porque negros nós já somos. Ou nós nos tornamos brancos, ou nós nos tornamos cada vez mais negros pela fornicação. Então, esses 7 pecados capitais, eles se robustecem com a fornicação. Cada vez que se fornica, cada vez que se perde a energia sexual, esses defeitos se robustecem. Que nós já temos os 97% da essência presa, engarrafada no ego e distribuída entre esses 7 pecados capitais. Esses 7 pecados vão se robustecendo, vão se tornando cada vez mais brutos, mais animalescos, e vão cada vez se expressando mais em uma pessoa que fornique. Esses defeitos cada vez se expressam mais, eles vão dominando toda a máquina humana. Porque se não se branqueia, se enegrece. Então a diferença entre um mago branco e um mago negro são
são assim exatamente o contrário um do outro. O mago branco fornica, o mago negro fornica e o mago branco não fornica. Então se desenvolvem as faculdades negras se desenvolvem com a fornicação, e as faculdades brancas se desenvolvem com a castidade. Então, para nós desenvolver, para nós deixar de ser negro, porque nós somos negros em maior ou menor grau, é necessário estudar e praticar os 4 pilares. E os 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então o mago branco sabe que precisa nascer e esse nascimento é sexual, é com a castidade, sabe que precisa morrer e morre, que é morrer psicológico, é a morte psicológica, e a eliminação dos defeitos psicológicos. Então, através da autoobservação, se identifica o defeito dentro de nós, não dentro de outra pessoa. Ao contrário, o mago negro vê o defeito nas outras pessoas e não vê o seu. O seu ele desenvolve. Então, o mago branco sabe que precisa morrer e morre. Trabalha com a morte psicológica. E se sacrifica pela humanidade. Se sacrifica pela humanidade, entregando estes ensinamentos, os ensinamentos dos 4 pilares, gratuitamente, de forma completamente desinteressada. Porque, do contrário, se desenvolve o mago negro. Então, a magia negra está em toda parte. Está nos palácios e está na favela. Só a diferença é que a diferença externa. Porém, a magia negra está em todos os lugares. Está nos palácios, está praticamente na política, está a magia negra, e está lá nos bairros mais humildes, se oferecendo, propondo para alguém, propondo às pessoas que ganhem dinheiro. Está se propondo a dar as chaves, dar as técnicas para ganhar dinheiro, para arranjar um bom casamento, por exemplo. Então se propõem a fazer amarrações para o amor. Na verdade, essa tal amarração é feita entre um eu de uma pessoa e o eu de outra pessoa. Aqui nós temos 2 figuras iguais para alegorizar, para explicar essa parte. Então, o que o mago negro faz? Ele amarra
um eu de uma pessoa com o outro eu da outra pessoa, que são os eus afins, são os eus semelhantes. Então essas pessoas, como se diz, brigam juntos, mas não vivem separadas, porque estão amarradas, estão presas uma à outra. Está, na verdade, os eus estão presos um ao outro. Então o mago negro faz esse tipo de trabalho e escraviza a pessoa. Então, para deixar de ser negro, é necessário trabalhar com os 3 fatores, como íamos falando aqui. É preciso deixar de fornicar, é preciso trabalhar nos detalhes da fornicação. Por exemplo, se nós olhamos o sexo oposto e nos atraímos, temos que analisar, temos que refletir por que nos atraímos. Nesse momento que se atrai ao sexo oposto, se pede a morte desse defeito da luxúria, porque todo defeito se expressa de forma sutil dentro de nós, na nossa psique, de forma muito sutil, de forma de um cavalheirismo. Talvez nós somos cavalheiros com as damas, e se diz que a pessoa é educada, porém a educação seria cavalheiro também com os homens, seria uma educação ampla, porém geralmente se trata melhor os homens se tratam melhor as mulheres do que os próprios amigos, companheiros, irmãos, familiares, enfim. E se é muito cavalheiro com as pessoas, com as mulheres na rua, por exemplo. Na faixa de segurança, numa faixa de segurança na rua, às vezes tem um homem querendo atravessar, ninguém para. Mas se vê uma mulher, prontamente os motoristas param para a mulher passar. Então nós aproveitamos a carona. Mas geralmente para homem não para. Como aparece uma mulher, ele para. Então isso é um defeito, é um detalhe do eu, da luxúria, que está ali se expressando através do cavalheirismo. Porque se fosse de forma como uma irmandade, ele pararia para uma pessoa, qualquer pessoa, e não faria distinção. Porém, se dá preferência a parar na faixa de segurança para as mulheres e bem vestidas também. São exigentes. Esse eu é exigente. Esse eu da luxúria é muito exigente, como todos os eus. Então, nós precisamos trabalhar nos detalhes de luxúria, assim como nos detalhes de todos os defeitos, porque são todos os defeitos que nos tornam negros, que nos tornam animais. Porém, esse mago negro se alimenta com essa fornicação, porque nesse momento que se está sendo cavalheiro com uma mulher, se está fornicando. Nós fornicamos de forma intelectual,
de forma emocional, fornica-se também com a palavra, quando se fala palavras de duplo sentido, por exemplo, se está fornicando com a palavra. Então, para eliminar os eus, nós precisamos trabalhar nos detalhes. Nos detalhes mais diminutos possíveis, conforme nós formos compreendendo e identificando o defeito. Quanto mais diminuto o detalhe, mais fácil de eliminar. Porém, se deixa o defeito se expressar um detalhe e não se trabalha, ele aumenta, ele se robustece e já vai se expressando cada vez mais forte, e chega um momento que já não se pode mais trabalhar, porque o defeito é forte e a nossa essência, como são apenas 3%, já não consegue negar um desejo mais alimentado. Então, nós devemos trabalhar imediatamente quando o defeito aparece, quando é pequenino. Se naquele instante não se trabalha, daqui alguns segundos ele já está se manifestando de forma mais forte, mais robusta. E aí já não se consegue mais, já não se consegue negar mais. Então todos os defeitos se expressam de forma diminuta e vão aumentando. Primeiro ele surge talvez no pensamento, depois ele passa ao sentimento, depois quem sabe eu já vou falar alguma coisa, já vou dizer uma piadinha. Então o correto é trabalhar o pensamento, porque ele se expressa nessa ordem, se expressa na ordem, nessa ordem desse gráfico que nós chamamos o quaternário. Então, o pensamento, já o sentimento, e aí vem a fala. Nós falamos e agimos. Então, é preciso observar o pensamento, que é a primeira instância onde se expressa um defeito, e trabalhar já no pensamento. Se não se trabalha no pensamento, ele passa a um sentimento, que já nos sentimos, por exemplo, enamorados de uma mulher, de uma pessoa do sexo oposto. Porque isso não é só para os homens. As mulheres também têm os defeitos. E têm os defeitos de luxúria também. Então, devemos trabalhar o pensamento e não permitir que ele passe ao sentimento. Se nós não trabalhamos aqui, ele passa para aqui. Já vai se justificando. Então, aqui é Judas, é Pilatos e já Caifás. Então, se nós temos um sentimento, já vamos dizer, se não trabalhamos no sentimento também, já vamos talvez dizer uma gracinha, algum elogio, quem sabe, para a mulher ou para a pessoa do sexo oposto. E daí vem para cá, vem para ação. A pessoa
nós talvez já queira convidar a pessoa para sair. Porque não trabalhamos o pensamento, não trabalhamos o sentimento, foi para a fala, e aí entra numa conversa já entra em o eu mais desenvolvido. Então, isto é para quem quer fazer o trabalho de revolução da consciência. Porque quem conhece estes ensinamentos, o ensinamento dos 4 pilares, e vai trabalhar no sentido de se tornar branco, deixar de ser negro. Então, se não se trabalha para ser branco, fatalmente vai se tornar cada vez mais negro, porque com cada fornicação, com cada orgasmo, se robustecem os eus. É a energia sexual que alimenta os eus, os defeitos psicológicos. Todos se robustecem com o prazer sexual. Todos os defeitos se robustecem, o orgulho, a ira, a cobiça, tudo se robustece com a fornicação, com a perda das energias sexuais. Então, essa energia sexual é recolhida pelo súcubo e o íncubo. O súcubo é no caso da mulher e o íncubo é no caso do homem. Então, isso é um demônio interno que é encarregado de absorver a energia sexual, de absorver toda essa energia para quando a pessoa for trabalhar sobre si, ela vai precisar derrotar essa entidade, esse súcubo ou esse íncubo. Porque é bom que nós saiba com clareza que esses defeitos são nossos e eles não saem de nós não eliminamos eles com terapia, com palavras, escutando música, com qualquer outra coisa. Isso permanece de uma existência para outra, porque eles carregam uma parte da nossa essência. A essência é nossa, o defeito vai ser nosso, ele é nosso. E um dia nós teremos que trabalhar, ou então seremos vítima dele. Seremos vítima, porque esse defeito vai nos levar para as infradimensões. Então não se separa, um defeito não se separa de nós. O defeito não se separa de uma existência para outra. Esse defeito continua sendo nosso, porque ele tem uma parte da nossa essência, que então essa essência gravita na nossa psique, porque esse defeito está aprisionando essa essência. Então a chave é trabalhar com a castidade, trabalhar com a autoobservação e morrer psicologicamente todos os defeitos, não apenas a luxúria, porém todos os defeitos, eliminar todos os defeitos
e nos reintegrar com o nosso ser, que esse é o objetivo deste ensinamento. Criar os corpos e nos voltar a ligar com o nosso ser, com as nossas partes superiores, porque nós estamos desligados exatamente pela formação dos defeitos e o desenvolvimento desses defeitos. E então os magos negros que se percebem no mundo físico são pessoas que em outra existência trabalharam com os 3 fatores, trabalharam com o nascimento e criaram o corpo astral. Criaram esse corpo astral, porém não terminaram o trabalho, não continuaram. E quando voltam em uma existência, vêm com os poderes, porque desenvolveram os poderes, porém como não eliminaram o defeito, o ego, esse poder fica nas mãos do ego, fica a serviço do ego, a serviço da personalidade. E essas pessoas acabam trabalhando, utilizando essas faculdades para ganhar dinheiro. Então existem magos negros que detêm muitos monopólios de muitas coisas, que escravizam pessoas. Eles monopolizam algumas áreas. E dessa forma eles estão usufruindo desse trabalho que fizeram em outra existência e estão piorando espiritualmente, estão se jogando ao abismo, pode-se dizer. Porque se não se sobe, se baixa. Não se fica estagnado. Se alguém não trabalha com a castidade, com a morte psicológica, ela automaticamente, naturalmente decai, vai perdendo tudo o que possa ter feito em outra existência. Então existem magos negros que trabalham, desenvolvem, exploram a prostituição, por exemplo. Então, a prostituição é algo que afasta cada vez mais do ser. Aquela pessoa que trabalha com prostituição, ela se afasta cada vez mais do ser. E a pessoa que trabalha com a castidade se aproxima cada vez mais do ser. Então são exatamente o oposto. Então não há outra forma. Se nós quiser deixar de ser negro e nos enegrecer mais ainda, nós precisamos trabalhar com o nascimento, com a morte psicológica e com o sacrifício pela humanidade. São as 3 frentes, podemos dizer, frentes que devemos trabalhar e que vão nos levar ao encontro do nosso ser. Pelo contrário, nós estaremos dando as costas ao nosso ser. E este
a nossa existência tem esse fim, tem a finalidade, o objetivo da nossa existência, a finalidade da existência, da nossa e de tudo o que há. Tudo o que há, tudo o que existe, existe pela autorrealização. Todos os reinos. Alguns reinos estão em involução e outros estão em evolução. E o gênero humano, quando chegamos no gênero humano, nós podemos trabalhar com os 3 fatores e alcançar a liberação, a autorrealização íntima do ser. E se não se trabalha, se torna negro, cada vez mais negro. Então, nós podemos compreender muito mais deste tema refletindo. Se nós vamos refletir no que é bom, realmente, nós vamos colocar o contrário. Então, esse contrário será o que é mal. Então, seria uma reflexão interessante de se fazer. Então, existem os poderes, as faculdades. Se essas faculdades são usadas para benefício próprio ou para ganhar dinheiro, essas faculdades estão sendo usadas pelo ego. E se essas faculdades estão a serviço do ser, então nós estaremos trabalhando com as forças em direção ao nosso ser. Uma reflexão interessante e que pode nos esclarecer muitas coisas. Então, muito obrigado e boa noite.